Vai começar mais um podcast. Aqui que fala é o Alberto da The Judgment. A gente vai iniciar, né, mais um quadro aqui, né, das cartas que estão banidas, que podem voltar. E aí a gente vai questionar, né, porque elas estão na banlist, se elas podem voltar, né. É um quadro específico para cartas que estão na lista e posteriormente aí ter uma chance, né, de lista de voltar ou pegar mais rata ou apenas discutir a carta, né, porque ela tá na lista, né. A carta da vez, né, que a gente vai falar é o Heavy Metal Foes Electromite, né, conhecido como Electromite, né. Ele é basicamente vou deixar o texto aí para vocês, né, da carta. Ele é basicamente um link para pêndulo, né. Ele pede 2 pêndulos monstro, né, para ser invocado, o material dele, né. E quando ele é invocado por invocação link, né, você pode adicionar um monstro pêndulo do seu deck com face para cima no seu deck adicional, né. Você adiciona um monstro pêndulo do seu deck e aí de face para cima do deck adicional. Basicamente tu adiciona um material que tu usou ele, né, para fazer. Aí uma vez por turno você pode escolher um card com face para cima, né, que você controla. Você vai destruir aquela carta e depois adicionar para sua mão um monstro pêndulo, né, com face para cima, do seu deck adicional, né. Se um ou mais cards da sua zona apenas deixarem um campo, compre um card, né. Isso é um efeito já trigger, né. Aí você só pode ativar esse efeito uma vez por turno, né. Usar esse efeito uma vez por turno. Então é um efeito bem simples, parece bem simples, né? Mas ele gera uma variante aí de jogadas, né? Que resultou, né, do banimento dessa carta, né? Na época os decks de pêndulo estavam muito populares, né? Até ali final da era pêndulo para começo ali da era link, o pêndulo rodava bastante, né? O Electromite era o turbo, né, do deck, era o que fazia realmente o deck jogar. Claro, existia o suporte, né, que vieram e ajudaram muito o deck, né, veio o estrutural, dos Endymion, enfim, teve muita variante com esse deck, né. Agora tá tendo os bichinhos lá do protagonista, agora os anomalos, né, os dragão anomalos lá, né? E também pegou um suporte agora da PHNI, tem o Zark, né? Tem o jogo com o Zark, né? O deck continua jogando sem um Electromite, continua, né? Faz um campinho ou outro ali modesto, mas deixou de ser aquele deck que ele era violento, né? Na época ali do pêndulo mesmo, né? Deck que era imparável, não tinha tanto hand trap também, né? Tipo, tem que ser justo. Naquele formato em questão não existia tantas hand trap, tanta coisa para parar o deck, né? E aí o Electromite e o pêndulo ficou muito forte, né? Um monte de carta também que pegou lista, não só ele, né? Ele não era o grande culpado disso, né? Mas ele também ajudava a trazer essas cartas, a acessar essas cartas, né? E o grande problema do Electromite é esse, né? Ele por si só ele faz muita coisa, né? Ele acessa as tuas cartas do deck adicional, não é? Do extra deck. Ele adiciona a carta do deck pra mão, né? Aí tu estoura um pêndulo teu, tu já compra uma carta. Então ele dá muito volume do jogo. Mas o pêndulo atualmente nessa nova Master Ruler, né? Ele tem se prejudicado bastante. Porque ele foi a única invocação, tirando a Link, né, que não mudou nada, né. Você tem que invocar os pêndulos, né, nas zonas dos Link. Então foi meio que o Link em si foi um game design que eles aplicaram justamente para tentar nerfar o pêndulo. E aí acertaram. Nisso aí eles atingiram o objetivo, né, que era nerfar o pêndulo, que até hoje ainda é uma invocação que ainda continua nerfada. Por mais que muito deck pegou suporte, Magia Spectre agora
pegou um suporte, né? Um link basicamente parecido com esse Electromite, só que mais ali focado na engine do deck, né? E sim, o Electromite é uma carta que ela foi criando estereótipos em outros arquétipos de pêndulo, né? O Metal Fuse pegou um link, né? Com um dos efeitos do Electromite, né? A Sofocard, o Endymion, o Majespecter agora, né? Com a coleção nova aí dos Agov, né? Agov na Agov, né? Age of Overlord. Então, teve suportes aí na Age of Overlord, né? Vai sair mais ainda, mais outras cartas boas para pêndulo, né? Ali eu não vou discutir muito do deck pêndulo em si, né? Porque também não é o meu tipo de deck predileto, né? Mas eu quero desenvolver um raciocínio nas cartas, né? A banlist que tá atualmente é a carta que ali que eu vejo que é mais suscetível à saída, né? Tem gente que fala, o Kirin. Só que o Kirin, cara, ele é interação, né? E eu sou muito mais fã de cartas de consistência, né? Eu sou muito mais fã de cartas de consistência, para o bem e para o mal. Se uma carta de consistência sai do jogo, ótimo. Se uma carta de consistência ela volta pro jogo, é porque alguma coisa tá errada com o deck. Vamos botar aí a preparação dos ritos, né? Quando o Necros pegou o hit dele da Preparation. Preparation ficou uma carta ali, né? Limitada. Não, ficou banida. Aí depois limitaram ela, né? E aí, porra, começou aí, foi a 3, entendeu? Tá a 3 agora, né? E aí, por exemplo, o ritual tem várias maneiras de jogar, né? Cara, tem cartas ainda que são prejudiciais, né? A Digi, a Eva, né? Entre outras cartas aí que desbalanceiam o deck. Mas o Electromite no jogo atual, ele não é uma carta que ela dá muita vantagem, né? Justamente porque os pêndulos, eles perderam essa vantagem, né? Na MR3, né? Era uma coisa devastadora, porque tu tirava todo o campo do pêndulo e bastava ele ter duas cartas na mão lá que fizesse escala, ou ele ainda tivesse a escala no campo, ele trazia tudo de volta. E isso era muito quebrado, né? Já na Mestre Rule 4 o pêndulo começou a ficar mais nerfado, né? Precisava do link, era dependente do link para poder trazer o bicho do extra, né? Na Master Rule a mesma coisa, né? Na Master Rule 5. Então, das invocações, o pêndulo é o que mais se abalou, né? Eu não vou falar que foi injusto, né? Porque existem motivos, né? Quem é daquela época, jogou aquele formato, sabe que o pêndulo era muito quebrado mesmo, entendeu? Então, o Electromite naquela época era uma carta que era presumível de lista, né? Mas tem muito link hoje que merece lista e não tá pegando e não pegou lista, né? O Isolde é um caso. O Isolde era uma carta quebradíssima, né? Demorou muito tempo para pegar lista, né? Saiu jogos aí, decks aí estranhos, aí pegaram a carta e mataram, né? O deck, né? Inclusive alguns decks desapareceram, né? Como o deck de Mikanko e Fernoble, infelizmente, né? Mas enfim, é o game design, né? O grande problema dessas cartas é ter o game design muito aberto, entendeu? Então você pode ver que todas as cartas de link de pêndulo hoje, elas têm o game design mais fechadinho do arquétipo. Elas são fortes, mas elas estão ali fechadinho com o arquétipo. Então eles não deram problema e não vão dar problema, né? Pelo menos agora não vão dar problema. Então o Electromite é uma carta aberta, né? De game design aberto, genérica para pêndulo, né? Mas no formato atual realmente ela não ia fazer tanta devastação. Agora sim, com ressalvas, é uma carta que eu testaria aí, né?
em limitação, né? E deixar ela limitado para fazer um teste, né? Eu acho que agora é uma hora boa, né? Para estar trazendo o Electromite de volta. Inclusive ele merece ter reprint, né? Tem a Rarity aí, então é uma opção muito boa para reprintar e a Konami mesmo tirar proveito disso, né? Um dinheiro, né? Muitos decks receberam suporte aí, né? Zark, os Anomalous, né? Os Magispecter, né? O Sulfurcard lá. Deck ruim, mas enfim, dá para jogar um fofanzinho, né? De mesa, de free play. Dá pra fazer alguma brincadeira, né? Tem um outro deck lá que ele equipa, né? Que é o campo lá, esqueci o nome dele agora, né? Mas enfim, lá no CG tá rodando bem, né? Tá entre ali o Tier C, né? Entre o C e o B. Então tá numa classe boa ali entre B e C, né? Então assim, ficou um deck razoável, né? Ficou um deck decente pra lá, né? E essa é a minha defesa contra a carta. Das cartas que estão na lista, ela é a mais fácil de hoje, né? Sair da lista. Claro, a gente tem outras cartas, né? O Sumo Sócio ele pegou errata, provavelmente vão tirar ele da lista. O Tidal, vou conversar com ele mais tarde com vocês sobre o Tidal. Ele saindo da lista ou ele estando na lista, né? Vou falar mais tarde sobre ele, né? Tem o link do Prakids. Quero conversar também sobre isso aí. Tá, mas focando aqui mais da carta, a defesa da carta, né? É porque hoje o Pêndulo se tornou uma engine que tá meio esquecida, né? Por mais que tenha ganhado ali um suporte, mas não é o suficiente, né? Pro deck tá páreo, né? Pelo menos para entrar no Rogue, né? E também porque sabemos que até para vocês montarem esses certos decks, você vai gastar um certo grana aí, né? Dinheiro, né? E aí, se o deck não roda direito, não é um atrativo para o jogador investir nessas novas coleções, comprar esse suporte e jogar, né? E aí, aproveitando também, é um boosterzinho, né? Para esse suporte, para rodar melhor, né? Me fala também que o Magispec não precisa tanto dele, mas vai que, sei lá, tem algum combo com os Dracos, né, novos aí, que também pegaram reprint, pegaram na Mega Team, pegaram reprint, né? E tem os suportes novos aí, vai que tem alguma coisa nova, né, para extender, né? Então, essa é a minha defesa contra o Electromite. Das cartas que hoje estão na lista, eu vejo assim que tem mais justificativa para sair da lista, né? E tá num time bom, porque tem coleções de reprints aí vinda. Então seria interessante ter o reprint do Electromite, né? Para estar ajudando essa base de jogadores de pêndulo. Essa tá também nivelando mais as invocações, né? Porque a que tá mais atrás hoje é justamente os pêndulos. Então você vai estar equilibrando aí o poder de fogo das invocações, né? Dos Exceeds, dos Links, dos Synchros, dos rituais, né? E aí o pêndulo dando um reforço, né, melhor, talvez ele apareça mais. Não digo nem que para ser um meta, né? Mas para ser um poder, né? Ter um poder equivalente ali, decente, para poder estar aparecendo mais, né? E com certeza essa carta limitada ela não vai causar o impacto que ela fez ali nos anos passados, né? Onde ela tava a 3, né? Mas eu deixo uma ressalva, né? Deixaria limitada, entendeu? É uma carta também que eu justificaria a 3, né? Deixaria limitada, né? Essa aqui vai ser um podcast mais voltado à minha opinião pessoal, né? Claro, sempre eu dei todos os meus pontos aqui pessoais mesmo, né? Apesar que eu deixei alguns pontos genéricos, né? Que todo mundo
vai entender o porquê, né? E, enfim, é uma coisa que é de ampla maioria, né? Do que eu falei aqui, mas é isso. Eletromight merece voltar? Eu diria que sim, entendeu? Limitado aí para fazer um teste e também para ajudar mais a mecânica, né? Então é isso, galera. Se gostou, né? Comente aí. Eu prefiro comentário, né? Mas pode curtir, né? Eu não vou deixar de agradecer também as curtidas, né? O like. Mas o comentário é bacana, né? Até para discutir, né? Botar sua opinião, né? E boa Semana Santa para vocês, né? Tô gravando esse vídeo na Semana Santa, então uma boa Semana Santa para quem, né? Particularmente adepto, né? O cristianismo, o judaico, o cristianismo. Então é isso. Valeu, galera. Falou.